seleciona tudo aquilo que ouvires. Ou seja, ouve tudo aquilo que as pessoas têm para te dizer, mas há certas coisas que vão ter que te entrar a 100 e sair a 200. Há outras que vocês vão poder ouvir, reter alguma coisa e talvez reciclar. E há outras que vocês vão ter que reter e pôr em prática. Olá, o meu nome é Catarina Severiano, tenho 23 anos e estou aqui para vos falar somente do meu percurso, de como o desenvolvimento pessoal tem sido importante na minha vida e no meu trajeto. Portanto, eu nasci numa aldeia, tenho uma família extremamente normal, tradicional. Eu, ao contrário deles, sempre fugi um bocadinho daquilo que é o tradicional, portanto, tirei a formação, sou formada em artes de espetáculo. Hoje em dia e sempre, não é uma área nada fácil, é preciso haver uma gestão extremamente grande, psicológica acima de tudo, e não é uma área fácil de se entrar e de se manter uma profissão. Eu passei várias alturas na minha vida, eu estudei e trabalhei ao mesmo tempo durante 3 anos, portanto por aqui já podem perceber que há uma personalidade um bocadinho já com foco, com força de vontade, ou seja, nunca esperei que alguém me fosse dar alguma coisa sem eu ter que fazer nada. E este é o ponto de partida para vocês perceberem quem é que eu sou e como é que os meus exemplos ou como é que as dicas que eu uso vos podem também ajudar de alguma forma. Eu vou-vos contar um bocadinho de onde é que começa a Catarina viajante, porque neste momento sou viajante a solo, sempre que é possível, não é? E isto tudo começou por haver uma vontade da minha parte em viajar, e tal como muitos de vocês que estão aí desse lado a ver, eu fui a pessoa que esperou por alguém para ter companhia, porque achava sempre que é muito mais confortável nós viajarmos com alguém e, portanto, esperava sempre que houvesse essa pessoa que quisesse o mesmo do que eu. E isso é completamente errado. Todos nós na nossa vida, em algum momento da nossa vida, fazemos isso, e não precisamos de todo que precisamos depender de alguém para chegar a algum lado. Eu tinha 20 anos na altura, estava numa relação com uma pessoa bem mais velha do que eu, vivia já praticamente com essa pessoa, trabalhava e estudava, portanto as minhas horas de sono eram muito poucas ou nenhumas. Chegava à casa e tinha que fazer a gestão toda, não só de casal como dona de casa, e tentava falhar o menos possível. Estamos a falar de uma pessoa que, para além de ser mais velha do que eu, já tinha viajado imenso e isso puxava muito por mim. No entanto, naquela fase da nossa vida, ele era tudo menos viajado. E eu tentava puxar por ele, mas não via qualquer tipo de retorno. E já no final da relação, houve uma pequena discussão, uma pequena discussão em que ele me responde, e este foi o ponto de partida, porque eu acho que há literalmente cliques na nossa vida que nos fazem passar ou dar o passo em frente, são aquele empurrãozinho. A outra pessoa não faz ideia, possivelmente, se um dia vir este vídeo, não faz ideia do quão importante foi para eu chegar onde estou hoje. Mas naquele dia ele respondeu-me qualquer coisa do género: eu posso ir porque tenho dinheiro, mas tu não porque não tens dinheiro. E isso foi quase como uma chapada de luva branca da vida para eu acordar e perceber: eu não tenho nunca mais que esperar por ninguém. Este é o ponto assente e é aquilo que eu levo para todos os dias da minha vida. Se eu quiser chegar a algum lado, eu vou chegar porque eu sou capaz de chegar sozinha e não porque eu vou esperar por alguém. Naquele dia eu disse: ok, ouvi aquilo que ele me disse e a minha resposta foi simples, que é: eu não tenho dinheiro e vou lá chegar, tu tens dinheiro e muito provavelmente nunca vais lá chegar. Eu sei que saí daquela casa naquele dia e entrei na minha casa e a primeira coisa que disse à minha mãe quando entrei dentro de casa foi: daqui a um ano estou no Rio de Janeiro.
Pondo isto num parâmetro de que eu tinha viajado 3 vezes dentro da Europa com ex-namorados, nunca tinha viajado para fora da Europa, aquilo foi um choque, não é? A minha mãe começou-se a rir e achou que eu estava a gozar ou que aquilo era uma ideia maluca. A verdade é que essa ideia continuou na minha cabeça, tomou formas, e a minha mãe todos os dias passava-se da cabeça e dizia: não, isso é uma loucura, não vais nada fazer isso, uma rapariga sozinha no Brasil, isso é extremamente perigoso. E o problema é quando não só tens a tua mãe, como tens o resto da tua família, como tens todas as pessoas à tua volta a dizerem-te: isso é uma loucura, não faças isso. E aqui começa o meu conselho diretamente, não só para viagens, mas sim para ti que queres atingir algum objetivo pessoal ou queres atingir um objetivo profissional que é alto e toda a gente vai chamar maluco, maluca por quereres isso. Não és maluca, não és maluco, ponto número 1. E segundo, seleciona tudo aquilo que ouvires. Ou seja, ouve tudo aquilo que as pessoas têm para te dizer, mas há certas coisas que vão ter que te entrar a 100 e sair a 200. Há outras que vocês vão poder ouvir, reter alguma coisa e talvez reciclar. E há outras que vocês vão ter que reter e pôr em prática. E se com o tempo vocês vão percebendo o que é que podem fazer com cada conselho. Eu cheguei a ter a minha mãe a dizer-me: por favor, vai à casa da pessoa tal, porque é brasileira e ela vai te convencer a não ires. E eu disse: não vou, porque eu não preciso que ninguém me convença a não ir, porque eu vou. Naquele momento eu também não sabia muito bem para o que é que ia, não é? Eu estava a fazer a minha gestão toda monetária, tive 1 ano a trabalhar para aquela viagem, era a minha primeira vez fora da Europa, escolhi o Brasil porque era uma língua idêntica à minha e era um desafio para mim ir para um país onde a segurança, principalmente para mulheres, era muito complicada. E eu pensei: se eu me atirar agora para os tubarões, depois desta, eu consigo fazer tudo sozinha. Portanto, se eu passar este teste, eu passo todos os outros. E aqui eu acho que é muito, muito, muito importante nós termos em consideração que quando alguém te diz isso é uma loucura, isso é perigoso, não faças, por favor, lembra-te que provavelmente essa pessoa gosta muito de ti e te quer defender e te quer proteger, mas acima de tudo ela está a projetar aquilo que ela pensa sobre ela. Ou seja, quando ela te diz a ti que possivelmente aquilo é perigoso, aquilo é uma loucura, ela está a falar dela própria. Ela está a projetar os medos dela, as inseguranças dela para ti. Portanto, lê isso como: ok, aquela pessoa não era capaz de fazer, mas ela não se está a dirigir a mim, ela está-se a dirigir a ela própria, ok? Isto é a mesma coisa que, se tu fores a falar com alguém que nunca viajou, essa pessoa vai dizer que é uma loucura. Se fores falar com alguém que já viajou e que por acaso até já foi ao Brasil sozinha, essa pessoa vai dizer: sim, faz, porque é extremamente fazível. E daqui tens 2 pontos de vista completamente diferentes, mas eu digo na minha opinião, que deves ouvir mais a pessoa que já experimentou e que já fez. Depois deste ponto, eu consegui chegar à viagem, consegui fazer a viagem. Estamos a falar de 1 ano de preparação, 1 ano em que eu aprendi muita coisa sozinha, aprendi muita coisa a falar com pessoas que já tinham feito viagens deste género, backpackers, pessoas portuguesas, europeias, brasileiros. Tirei feedback sempre que podia de alguém que tinha mais experiência do que eu. Depois aqui temos de ter em conta que sempre fui uma pessoa extremamente aventureira. Acho que é preferível arriscarmos do que ficarmos para trás e um dia mais tarde dizer: eu podia ter feito e não fiz por medo. Porque no máximo, se acontecer alguma coisa de errado, se tu fores realmente bem preparado para o teu desafio, se tu fores com o texto bem decorado, com aquilo que deves fazer, a possibilidade de acontecer alguma coisa de mal é pouca, e se por acaso acontecer, tu saberás mais ou menos como é que há de reagir. Como é lógico, eu fui protegida, eu tomei todos os cuidados no Brasil, nunca me aconteceu nada. Eu tenho a melhor experiência do Rio de Janeiro, conheci pessoas incríveis, vivi numa favela,
Tive armas à minha frente porque quis experienciar o que era estar realmente perto desse meio, não é? Que era completamente diferente do meu. E posso-vos dizer que a minha forma de estar foi tranquila, até porque eu cheguei a passar por elas e não as ver, portanto estava relaxada, mas ao mesmo tempo alerta, e este é sempre o meu ponto de partida nas viagens. Eu acredito sempre na pessoa que está ali ao lado, mesmo que eu não a conheça, porque ela não me deu qualquer tipo de razão para eu desconfiar dela. E partimos do ponto em que eu tenho 70% de confiança no que ela me está a dizer, no que ela está a fazer por mim, e depois ou aumenta ou baixa consoante a energia e as atitudes da pessoa. Isto é uma sensibilidade que nós também vamos ganhando na vida, digo eu. Mais tarde eu cheguei, fiz um mês de viagem do Rio de Janeiro. Podia ter lá ficado porque tive propostas para ficar lá a trabalhar e a viver na favela e não quis. Acho que hoje em dia, se voltasse atrás, também recusava porque não estava na altura para dar esse passo. No entanto, quero lá voltar e quero experimentar ficar lá mais tempo. Quando voltei, debati-me outra vez com o mesmo problema, que é, eu voltei e estava tudo igual. Nada mudou à minha volta, ou seja, eu passei por uma transformação enorme durante um mês e apercebi-me que tudo à minha volta estava igual. Eu tinha o mesmo trabalho ali à minha espera e no mesmo trabalho as regras eram as mesmas, as pessoas eram as mesmas, os erros eram os mesmos, e eu continuava extremamente insatisfeita por não conseguir trabalhar a tempo inteiro na minha área artística, por não sentir que essas portas se pudessem abrir para mim, porque para quem acha que é um mundo fácil, de todo que não é um mundo cor-de-rosa como toda a gente pensa. Não basta só ter uma agência e vais aos castings, não é assim que funciona, infelizmente. E eu deparei-me com, ok, estaca zero outra vez, e agora? Estou insatisfeita novamente, estou infeliz, não é? Não a tempo inteiro, mas não havia nada ali que me motivasse realmente a ficar naquela vida. Então o que é que eu arranjei? Vamos pensar numa viagem outra vez, porque isso é a forma de eu me manter focada e de eu encontrar aqui um foco e estar todos os dias com uma motivação, porque realmente eu preciso de acordar e saber que vou fazer alguma coisa e sentir-me útil, que vou fazer alguma coisa de bom e de interessante, digamos assim. E naquele momento eu estava a fazer tudo menos isso, na verdade, estava a trabalhar em sítios que não gostava, para ganhar dinheiro, para ganhar um ordenado mínimo, e eu sempre fui contra isso. Nunca me imaginei o tipo de pessoa que trabalha, ou seja, acorda, vai para o trabalho de casa e faz férias de 15 dias, quando dá. Então eu percebi, ok, vou-me aventurar outra vez, e fui preparando novamente as pessoas à minha volta, à minha mãe. Vou fazer uma viagem para a Ásia. Passado umas semanas disse, vou 3 meses em vez de um mês, ou seja, tenho que estar sempre a subir a fasquia, senão não faz sentido. E depois disse, vou no final deste ano, ou seja, exatamente um ano depois de eu ter feito a viagem ao Brasil. O que é que acontece aqui? Também subi a fasquia, em vez de ser um ano de preparação, fiz 6 meses. E posso-vos dizer que não é fácil. Há pessoas que fazem a sua preparação de forma diferente, a minha é esta, e posso-vos passar porque pode-vos ajudar também noutras coisas, que é, eu compro a passagem de avião e marco uma data, e até àquela data eu tenho que ser realista, não é? Não posso marcar a data para daqui a 3 meses, sei perfeitamente que é impossível ter aquele dinheiro em 3 meses, mas marquei a data para 6 meses depois, e em 6 meses eu tinha que ter dinheiro para fazer uma viagem para 6 países em 3 meses, que é uma viagem muito corrida e que, portanto, faz-nos também gastar mais dinheiro. Eu tive 3 trabalhos, ainda fazia extras quando dava. No meio disso tudo, criei uma marca e fazia markets para me dar dinheiro diretamente para mim, para eu não ter que trabalhar para alguém. Isso foi das melhores coisas que eu fiz, porque realmente deu alguma independência. Mas requer aqui uma data de coisas que a maior parte das pessoas não está
não está disponível para fazer, que é o foco, a dedicação, o sacrifício e a força de vontade, que são palavras extremamente importantes quando tu realmente queres atingir um objetivo, seja ele qual for. Independentemente da opinião dos outros, acorda e cria tarefas diárias para que esse objetivo realmente aconteça. O que é que faz realmente a diferença entre alguém que não vai e a outra pessoa que vai?